Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso, mas vamos dar uma olhada agora sobre vírus. Vírus, né, esse importante organismo que, segundo alguns autores, é um ser vivo, outros não é vivo, alguns é vivo, dependendo de que estágio, em que momento da sua vida ele está. Então a gente tem várias coisas interessantes sobre esse organismo. E aí, sobre ele, é importante a gente ver que ele é um dos estágios iniciais das formas de vida que nós temos no planeta. Vida, né, que depende. E ele vai estar relacionado com os demais estágios evolutivos. Ele tem uma relação íntima com bactérias, ele vai ter, na verdade, relação com diversos organismos e com a gente de modo especial. Então a gente vai ver as características gerais dos vírus e pelas principais viroses que existem aí, né? Então, a gente começa a vir aqui, vindo que a gente vai ver vírus e as doenças associadas. Então, nós vamos estudar, né, as estruturas virais, que não é só uma estrutura, nós temos diversas estruturas diferentes, mas de um modo amplo eles têm uma mesma forma de ação, ele tem uma mesma estrutura básica, ou seja, é um material genético envolvido por uma membranazinha proteica e pode ter uma camadinha de gordura por fora. Isso vai estar tudo relacionado com o que a gente vai ver. Então, na sua definição geral, os vírus são agentes infecciosos acelulares, ele não tem uma célula, porque qual é o conceito de célula? Ela vai ter a sua membrana, ela vai ter o seu núcleo ou não, o material genético, ela vai ter diversas organelas. O vírus não tem as organelas. E fora das células hospedeiras, eles são inertes, ou seja, quando ele está no ar, quando você espirra, por exemplo, e joga o vírus da gripe no ar, ele é inerte, ele não é vivo, ele não está respirando, se movimentando, ele não está tendo metabolismo, ele não está fazendo nada. Então eles são inertes sem o seu metabolismo próprio. Mas quando ele está dentro da célula hospedeira, aí o seu ácido nucleico se torna ativo e aí ele pode se reproduzir e ter outras ações dentro da própria célula hospedeira. Dentro das suas características gerais, né, ele tem o capsídeo e ele pode ter esse capsídeo envolvido por um elemento lipídico aqui, um envelopezinho lipídico, e isso tudo está protegendo, a grosso modo, o material genético dele que está ali dentro. Possuem um tipo de ácido nucleico, que é esse material genético aqui, que pode ser DNA ou RNA, de fita simples ou fita dupla. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, por quê? Porque fora eles não fazem nada. Eles só vão ter alguma ação quando eles estiverem dentro da célula hospedeira. Aqui a gente tem a imagem do vírus e ele está chegando numa célula hospedeira e a gente vai ver como é que é esse processo dele. Então o vírus ele não tem metabolismo próprio e ele usa a energia da célula, a maquinaria, que são as organelas das células, para síntese do que ele quiser fazer, quer seja uma toxina, quer seja cópias de si mesmo, né? Então ele vai usar as organelas e a energia dessa célula para ele poder se multiplicar no seu interior. E aí nós vamos poder classificar os vírus em grandes grupos, que são os envelopados e os não envelopados, que são os vírus nus. O que é o vírus nu? É aquele que tem só o capsídeo e o material genético dentro. O que são os envelopados? É o que tem o capsídeo aqui, e ele tem o material genético, o capsídeo por fora, só que ele pega um pouco da membrana citoplasmática da célula hospedeira e faz um envoltório dentro de si, um envelope dentro de si. Para que vai servir esse envelope? Para quando esse vírus entrar no novo corpo que ele vai invadir, essas células receptoras daqui de cima sejam reconhecidas pela próxima célula que vai ser invadida. Quando ele faz isso, ele está enganando o nosso sistema imunológico, porque o nosso sistema imunológico vai atrás de algo que ele não conhece. E aí, quando ele vê
esta membrana aqui, essa membrana é algo conhecido, porque ela veio de uma célula hospedeira. Por exemplo, a célula hospedeira, a célula dos nossos narizes, né? Do nosso nariz. Então, quando o vírus invade o nosso nariz, ele pega, o vírus da gripe invade, se reproduz dentro das nossas células e faz vários envelopes desse daí. Então, quando ele espirra, ele vem, vai para o ar e invade o nariz de outra pessoa. Quando ele invade o nariz de outra pessoa, o nosso sistema de defesa demora para encontrar esse vírus. Por quê? Porque ele está dentro deste envelope. E este envelope é feito de membrana plasmática de um outro organismo humano. Então, isso é o envelope dele. O que é uma estrutura viral, de um modo geral? Nós vamos ter o vírion, que é a partícula viral completa, que é o material genético, o capsídeo e, tendo ou não, o envelope. Então, a gente vai ter diversos tipos de vírus, com diversos formatos. Vai ter alguns capsulados, outros não capsulados. Nós vamos ter vírus muito pequenos, vírus grandes, né? E comparativamente, por exemplo, nós vamos ter vírus de 24 nanômetros, né? E uma bactéria, por exemplo, tem 1000 nanômetros. Então, são coisas muito duras. Uma hemácia, que é uma célula relativamente pequena nossa, tem 10.000 nanômetros. Então, dentro das nossas hemácias, cabem diversos vírus. E isso a gente vai ver mais lá na frente. Tanto também com outros tipos de parasita que, por exemplo, infectam as nossas hemácias. Mas isso é assunto para outro momento. O importante é a gente ver que a gente vai ter parasitas de alguns poucos nanômetros, de alguns muito, tipo 24 nanômetros, 225 nanômetros. É quase 10 vezes maior, né? Então a gente tem uma diversidade muito grande de tamanho, mas normalmente vírus são pequenos. Os vírus, eles podem ter vários hospedeiros. Todos os organismos que têm organelas dentro, eles podem ser usados pelos vírus, porque o vírus precisa ter organela para ele trabalhar. Então eles invadem tudo. Tudo que a gente conhece, célula vegetal, célula animal, bactéria, fungo, todas as células têm vírus. Os vírus, eles precisam dessas células, então eles se adaptam aos diversos organismos. E mais na frente a gente vai ver que às vezes os vírus passam de um organismo para outro. A gente já começa a lembrar do caso do Covid recentemente, que a gente viu que passou do morcego para a gente. E quando a gente for ver mais lá na frente isso, a gente vai ver que isso já passou entre diversos outros organismos também para a gente. Reprodução viral. O vírus, eles só se reproduzem dentro da célula hospedeira. Então, o ácido nucleico do vírus possui somente uma pequena parte de genes necessários para quando ele entrar na célula, ele assumir o comando e dizer: vamos fazer novas cópias minhas. E as demais enzimas necessárias, o material todinho lá dentro, RNA mensageiro, transportador, a própria energia, que é a adenosina trifosfato, tudo isso é da célula hospedeira. Então ele precisa que essa célula hospedeira esteja saudável, esteja tendo seu metabolismo, para ele aproveitar esse metabolismo para ele poder se multiplicar lá dentro. Então os vírus necessitam da via metabólica para se reproduzir, para se replicarem. E na replicação dos vírus, nós vamos ter duas ações que são bem destacadas e interessantes, né? Ele entra na célula hospedeira e aí nós vamos ter dois ciclos dentro dele, que é o ciclo lítico, que termina com lise, que termina com a morte da célula hospedeira, né? E nós vamos ter o ciclo lisogênico, onde o vírus ele se mantém inativo, porém ele está dentro da célula hospedeira. Então ele entra na célula hospedeira, mistura o seu material genético com o material genético da célula hospedeira e fica ali quietinho, esperando o momento certo. Para quê? Para ele começar a se replicar e sair. Então os vírus eles podem estar, dependendo do momento, ou no ciclo lítico ou no ciclo lisogênico. E aí a gente vai ver como é que ele ocorre. Então, no ciclo lítico, ele pega,
entra na célula, aqui a gente está vendo um bacteriófago, ele se acopla na célula, e aí ele pega e joga, olha aqui, o material genético. Essa parte toda, ela fica do lado de fora. Ela vai ser, aí é que o sistema imunológico começa a reconhecer o que ele tem que capturar. Porque o vírus chega, entra na célula, coloca o seu material genético para dentro da célula, e aí essa parte que fica externa, o sistema imunológico encontra e começa a criar a defesa. O material genético entra, ele começa a se replicar. E aí ele vai se replicar e provoca a lise, a quebra, o rompimento da célula. Quando é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso quando ele quer sair do teu corpo. E aí ele vai agredir, ele vai mexer, ele vai trabalhar com algumas células. Tipo, quando a célula quer sair do teu nariz, né? Tu gripou, então ele vem para o teu nariz e ele começa a explodir as células do teu nariz e começa a formar um monte de secreção. Isso te incomoda, até que tu espirra. Quando tu espirra, esse espirro ele sai jogando um jato de vírus para todo lado. Esse jato de vírus vai infectar, vai para o ar, porque ele é relativamente leve e ele vai ficar flutuando. A gente vai ter um pouquinho disso lá na aula sobre o Covid. A gente já tem algo material prontinho sobre isso, mostrando como ele fica distribuído no ar. E aí um outro fator é que você pega e limpa com a mão. Quando você limpa com a mão, a sua mão fica cheia de vírus. E aonde você toca, você vai deixar rastro desse vírus. Outra pessoa vai, pega e vem para as portas de entrada, que podem ser boca, nariz, pode ser olhos. Aí o cara de lá espirrou, o vírus veio e sentou ali naquela barra. Você está ali com a sua mãozinha. Aí você pega e coça o olho. Quando você coça o olho, é a porta de entrada aqui. É o seu dedo que você coçou o olho. Então o cara espirra dentro do ônibus, tu vai respirar. Então, esse vírus vai fazer como essa foto aqui, ó. O vírus veio, entrou como esse daqui, veio, replicou o seu material genético, ó. E quando ele está saindo, esse aqui é um vírus capsulado. Você lembra lá que a gente falou do vírus capsulado? Olha ele pegando parte da membrana e formando a cápsula aqui ao redor. E aí ele começa a tirar. Nesse caso, ele ainda não precisa explodir essa célula, porque ele precisa dela viva para fazer essa exocitose aqui, que seria ele montando as cápsulas. Mas algumas células vão servir para isso, outras células têm que ser estouradas mesmo. Ele precisa quebrar elas para agredir o teu sistema, o teu olfato, a tua garganta. Começa a tossir. É para quê? É para jogar vírus para fora. Então eles vão fazendo isso e, dependendo da necessidade, eles arrebentam a célula ou deixam ela viva ainda produzindo. Mas aí chegou aquele momento que essa célula não tem mais energia, porque a célula tem o metabolismo dela. Só que o vírus faz com que essa célula pare com o seu metabolismo para trabalhar para fazer cópia de vírus. Nisso ela está gastando a energia. E aí ele vai, faz célula, e ela não está trabalhando para gerar mais energia. Ela só está gastando. Vai chegar um momento que exauriu aquela célula e ela já fez várias cópias do vírus. O que é que você faz? Explode ela e pronto, ela já foi usada. Ela já fez as suas cópias de vírus e você explode ela. Aqui nós vamos ter um vírus que tem, como é o exemplo do vírus da AIDS. Ele é um retrovírus, que é um vírus envelopado, que possui duas fitas idênticas de RNA, não de DNA. Ele possui uma enzima chamada transcriptase reversa. O que essa transcriptase reversa vai fazer? Quando o vírus entra no corpo da gente, na célula da gente, repare aqui que ele é um vírus capsulado. Então, nessas bolinhas aqui, né, a gente vai ter uma situação de chave e fechadura. Ó, isso aqui é a chave, isso aqui é a fechadura. Porque essa membrana veio de outro ser vivo, de outro ser humano, que pegou e estava com essa doença e a célula saiu, como a gente viu, né, aqui. Ela não saiu aqui com membrana, essa membrana é humana. Essa membrana aí, ela é humana. Então, o vírus aqui, ele tem membrana humana também. Essa célula reconhece como membrana humana. Se abre e aí o capsídeo entra aqui, ó. Esse capsídeo se desfaz e aí o vírus, ele leva a transcriptase reversa, que é para quê? Ela começa a fazer do RNA
cópias como se fosse DNA, é o DNA do vírus. Por quê? Porque quando ele for se misturar ao nosso DNA, ele precisa ser DNA já também. Então o vírus entra com RNA, se converte em DNA e aí ele se mistura no nosso material genético. Quando for copiar o material genético da nossa célula, já vai o material do vírus junto, entendeu? Por isso que ele entra com DNA, mas ele tem a transcriptase reversa, que já é para modificar para DNA, para ele poder mesclar no nosso material genético, e quando eu for fazer cópia do nosso material genético, ele já se sai. Estão entendendo? Essa que é a paradinha interessante. E aí é aquela história de quando todos eles saem, eles explodem a célula para quê? Para que ela não se torne mais funcional, mesmo que ela não tenha mais energia. Então, todo o metabolismo dela foi usado para gerar mais vírus. E aí, como essa é uma célula de defesa, ela não vai te defender mais dos corpos invasores que estão entrando no corpo, tipo doenças como até uma gripezinha se torna uma pneumonia e por aí vai. Mas a gente vai ver isso em AIDS mais lá na frente. Coisas do ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico, então, só relembrando, o vírus entra na célula, mescla o seu material genético e fica lá. Toda vez que a nossa célula se reproduzir, esse vírus ele é copiado, mas ele fica lá dentro da célula. Então ele fica oculto, fica paradinho. E a gente vai ver mais lá na frente que isso vai fazer diferença. Na AIDS, isso vai fazer diferença, inclusive no Covid, como a gente está observando recentemente. Chuva tem vírus? Porque muita gente diz que vai para a chuva. Eu saí na chuva e gripei. Tem vírus na chuva? Tu tá andando, aí um dia vai chover um vírus de um tipo de gripe, do outro tipo vai chover no outro dia. Quando tu tá no verão é um tipo de vírus, quando tu tá no inverno é outro tipo de vírus. Essa é a questão. Às vezes, os vírus, eles estão neste ciclo aqui, ó, no ciclo lisogênico. Você pegou a gripe, essa gripe te fez espirrar pra caramba, te fez ficar com febre, te fez ficar com várias coisas, mas às vezes esse vírusinho da gripe está dentro de alguma célula tua escondida lá dentro. Então ele fica oculto. Nesse momento que tu vai tomar banho de chuva e aí o teu corpo gasta um monte de energia para tu manter a temperatura do teu corpo, porque tu estás embaixo d'água com um vento frio batendo, né? E tu estás com frio do cacete andando, o teu corpo ele tenta mandar, o teu coração vai bater, a tua circulação vai ficar aqui dentro do teu corpo para manter os ossos, tanto que a ponta dos teus dedos, o teu nariz fica gelado, a tua bunda fica gelada. Já viu quando tu tira a roupa, chega a estar com a bunda gelada? Então, sai sangue disso tudo, fica tudo aqui nas vísceras, no teu coração, para te manter vivo. Então, quando isso acontece, o corpo tá batalhando para te manter vivo diante daquela chuva, aí o vírus pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo desse corpo? Quer saber de uma coisa? Deixa eu sair. Aí ele sai do ciclo lisogênico e vai para o ciclo lítico. Então, o vírus você não pegou, você já tinha, ele só estava escondido dentro do teu corpo. E aí, como você pegou vários vírus, aí vai ver qual é o vírus que sai primeiro e de repente quando tu vê, tu estás gripado. Mas não é um vírus novo que você pegou, porque na chuva não tem vírus. É um vírus que estava dentro do teu corpo num ciclo lisogênico, de uma gripe provavelmente recente que você teve há pouco tempo atrás e ela volta. Não é que você não esteve curado, é porque faz parte do ciclo do vírus, o vírus se manter ali dentro, nesse momento no ciclo. Então ele acaba ficando por mais tempo. Herpes. Herpes é uma coisa que você tem herpes, normalmente a boca está inteirinha aqui. Quando é que vai sair essa herpes? Quando você ficar estressado, quando baixa a tua resistência, aí a herpes, pum, aparece. Então são características do ciclo lisogênico. E isso vai aparecer mais vezes lá na frente. E o vírus, na verdade, tem várias formas de sair do corpo. Ele irrita certas partes do teu corpo. Para quê? Para que ele seja jogado para fora. Teu nariz, ele vai coçar, coçar, coçar e você vai espirrar. Você vai tossir, 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 porque ele estoura as células da tua garganta. No teu intestino, ele vai irritar o teu intestino grosso, vai te dar uma diarreia e tu vai ficar defecando o vírus.
nas mulheres, elas apresentam algum tipo de secreção, como no HPV, que o colo do útero fica meio infeccionado e ele vai produzindo secreção, que essa secreção ela tem vírus. Alguns vírus precisam de vetores, como Carapanã, para ser o transmissor de um lado para o outro. Outros saem pela via sexual. Então, eles têm várias formas de sair. Isso vai depender de que vírus seja e como é que ele evoluiu para entrar e sair do teu corpo.